A grande vitória do servo é resumida no versículo 12. Ele é aquele que derrama a sua alma na morte e leva sobre si o pecado de muitos. Em suma, o problema do pecado será resolvido através da morte substitutiva de um servo de Deus, sem pecado. Esta é uma profecia gloriosa da obra redentora de Jesus. Ou seja, é cristologia pura no Antigo Testamento. Então nós vemos que o profeta Isaías nos apresenta no seu livro uma profunda cristologia. Tanto quando fala do Emanuel, quando fala do menino que haveria de nascer, quanto quando fala do servo sofredor. Então há uma profunda cristologia no livro do profeta Isaías. Ainda analisando temas teológicos nos profetas, nós vemos a vinda do Messias. É escatologia, é um tema escatológico, a vinda do Messias. Elaborando sobre o fundamento da aliança estabelecida no Pentateuco, os profetas pré-exílicos lamentam que Israel estivesse quebrando a aliança de Deus e o chamaram ao arrependimento. É possível entendermos isso? Elaborando sobre o fundamento da aliança no Pentateuco, há um fundamento da aliança já no Pentateuco. Os profetas pré-exílicos lamentaram, antes do exílio, lamentaram que Israel estivesse quebrando a aliança de Deus e o chamaram ao arrependimento. Essa foi a obra dos profetas pré-exílicos, chamarem Israel ao arrependimento. Embora já antecipem que suas advertências não serão ouvidas e que o exílio seria o resultado, eles também olham para além do exílio com esperança para um período de restauração. Então eles dizem, eles advertem o povo que eles irão para o exílio, que eles não darão ouvido àquilo que está sendo ensinado, irão fatalmente para o exílio, mas falam também de uma esperança de restauração depois do exílio. Essa esperança de restauração depois do exílio aponta para a vinda de Cristo, é escatológica. Os profetas do exílio, quem são eles? Quem são os profetas do exílio? Jeremias, Ezequiel, Daniel, porém, especialmente Jeremias e Ezequiel receberam a tarefa de explicar ao povo por que um desastre como esse tinha acontecido aos escolhidos de Deus. Por que o exílio? Eles apontavam para as repetidas violações da aliança. Eles diziam, eles ensinavam, eles doutrinavam: vocês estão no exílio por causa das repetidas violações da aliança. O exílio aconteceu porque Israel pecou contra Deus. Contudo, o julgamento também não é a palavra final dos profetas do exílio. Ainda resta uma esperança, ou seja, a mensagem é escatológica, aponta para os últimos dias, aponta para uma esperança. Os profetas do exílio também ansiavam por restauração. Eles também criam em uma restauração. Também ensinavam a esperança, e não somente o juízo. Finalmente, os profetas pós-exílicos também tinham que explicar ao povo por que a restauração não chegou em sua plenitude. Então temos os profetas pré-exílicos avisando sobre o exílio, falando da quebra da aliança. Temos os profetas exílicos no exílio, justificando o exílio. Por que o exílio?
por causa da quebra da aliança. Agora temos os profetas pós-exílicos. Pós-exílicos. Ageu, Zacarias, Malaquias, profetas pós-exílicos. Qual era o papel deles? Finalmente, os profetas pós-exílicos também tinham que explicar ao povo por que a restauração não chegou em sua plenitude. Por que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira? Que segunda casa seria essa? Por que tinha que apontar? Porque tinha que apontar para Cristo. Por que a plenitude da restauração viria somente em Cristo? Eles também convocavam o povo à fidelidade à aliança. Os profetas contribuíram na preparação de Israel para poder participar da redenção da humanidade. Os profetas prepararam Israel para poder participar da redenção da humanidade. Além de lembrarem o passado e o presente, não deixaram de dirigir a atenção do povo para o futuro. Não deixaram de falar do Messias, não deixaram de falar dos últimos dias. Há uma escatologia na mensagem dos profetas. A ideia de um dia do Senhor, em que Ele, o Senhor, havia de manifestar-se em todo o seu poder, não era nova no século VIII. Ela já é anterior ao século VIII a.C. Já havia tido uma série de profecias relativas à pessoa de Cristo, a começar pelo proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde diz que a semente da mulher haveria de pisar a cabeça da serpente. Então já havia uma série de profecias relativas à pessoa de Cristo, mas que haviam de aludir mais diretamente ao Messias eram, sem dúvida, as dos profetas do século VIII em diante, que não se cansavam de o chamar de profeta, sacerdote e rei. E, sobretudo, nos últimos capítulos de Isaías, que mais se desenvolvem os dons proféticos do Messias. Nos últimos capítulos do profeta Isaías, o Messias é mostrado como um profeta. Os seus dons proféticos se desenvolvem. Ele é chamado desde o ventre, capítulo 49, versículo 1. A sua boca é uma espada aguda, uma flecha limpa na alvanja do Senhor, no capítulo 49, versículo 2. O Senhor dá-lhe uma língua erudita para dizer a seu tempo uma palavra, e todas as manhãs lhe desperta o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. São características de profeta, atribuídos ao Messias nos últimos capítulos do profeta Isaías, como vemos em Isaías capítulo 50, versículo 4. A sua mensagem é dirigida aos mansos. A mensagem do Messias enquanto profeta é dirigida aos mansos. Basta olhar para o capítulo 61, versículo 1 a seguir. Porque ele foi enviado a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade dos cativos, não só de Israel, mas também dos gentios, pois ele levará a salvação até a extremidade da terra.
Vemos isso em Isaías capítulo 49, versículo 6. Finalmente confiando no braço do Senhor, o Messias prosseguirá tranquilamente a missão de que é incumbido, apesar dos desprezos e das perseguições. Então nós vemos o Messias com uma missão, o Messias como um profeta. Ser profeta entre as nações era sem dúvida a vocação de Israel. Israel era uma nação de profetas. Porém havia um profeta por excelência que só poderia sair de Israel. Isso aponta para Cristo como profeta por excelência. Mas há ainda outro aspecto a considerar, que é o servo que sairá vitorioso sobre o sofrimento e a dor. Isso aponta para a vinda do Messias. Quando nós, lá no começo desse tópico, nós falamos da vinda do Messias, nós não estamos falando da vinda do Messias no último dia, nós estamos falando de toda a vinda do Messias com um advento escatológico, à luz do Antigo Testamento. Ninguém lhe dará crédito. Será desprezado, incompreendido, levado à morte, mas sem um protesto. Será considerado um malfeitor, mas sem se opor nem se defender. Será atormentado pelos pecados do povo de Deus. E por eles, pelo povo de Deus, oferecerá a sua alma ao Pai, que o ressuscitará dos mortos para a justificação de muitos. Será, pois, glorificado. Nós vemos isso, já falamos um pouco disso hoje. Isaías 52, do versículo 1 ao versículo 13, até Isaías 53, versículo 12. Já falamos do servo sofredor. O Novo Testamento atribui essas palavras que nós acabamos de estudar, essas palavras dos profetas, apontando para um Messias profeta e também um servo sofredor, no qual o plano de Deus se cumpre. O Novo Testamento atribui todas essas palavras a um único indivíduo, o nosso Senhor Jesus Cristo, e não a uma nação inteira. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 35, o que parece estar falando de Israel como um todo, é aplicado a um só indivíduo, a Jesus Cristo, o Messias, o servo sofredor e também profeta. Depois do exílio, Zacarias fala de um sacerdote que seria ao mesmo tempo rei. Sacerdote e rei, apresentado por Zacarias, depois do exílio. É muito natural que se trate da mesma pessoa. Um sacerdote que é também rei. Embora os outros profetas não desenvolvam tão largamente essa ideia do Messias, de Cristo, como sacerdote também como rei, Zacarias apresenta, desenvolve essa ideia. Ela aparece, essa ideia que surge já em Zacarias, ela aparece mais clara no Salmo 110 e ela é também o tema geral da Epístola aos Hebreus. O rei Davi simboliza de um modo especial o rei Messias. Quando nós olhamos para o Salmo 110. O rei Davi simboliza de um modo especial o rei Messias. Como? O rei Messias, ele nasce de um dos ramos da árvore de Davi. Ele é chamado de raiz de Jessé. Embora ele
vem a nascer em circunstâncias humildes. Nós vemos isso no capítulo 11 de Isaías, no versículo 1. Ao contrário dos reis da terra, ele não usará da força para obter e defender o seu império. É um rei diferente, ele não usa de força. Ele não cavalgará cavalos de luxo, nem vai utilizar carros imponentes de guerra. Ele virá montado num simples jumentinho. E o seu império estender-se-á de um mar a outro. Ele já veio montado em um jumentinho. Agora só falta cumprir o restante da profecia. O seu império se estender de um mar a outro. E desde o rio até as extremidades da terra, como nós vemos em Zacarias no capítulo 9, versículos 9 e 10. Ou seja, as profecias dos profetas, maiores e menores, elas se cumpriram até um ponto e haverão de continuar se cumprindo. Ainda um cumprimento mais amplo das profecias que apontam para o Messias lá para o último dia, lá para a sua vinda visível em glória. Então, quando se fala de vinda do Messias nos profetas, se fala desde o seu nascimento, passa pela sua morte, pela sua ressurreição e entra no plano escatológico da sua segunda vinda. Muitos outros passos das obras dos profetas fazem alusão às virtudes desse grande legislador, desse Messias rei, desse Messias que governa. Isaías vai chamá-lo o Deus forte, no capítulo 9, versículo 6. Jeremias vai chamá-lo de o Senhor, justiça nossa, em Jeremias 23, 6. Miqueias declara que as suas saídas são desde os tempos antigos. E Daniel aponta, mostra um domínio eterno que não passará. Então os profetas apontam largamente para um Messias escatológico, um Messias que já veio, já viveu, já morreu, já ressuscitou, está vivo e haverá de retornar. Outros textos falam-nos da missão divina do Messias. O Messias tem uma missão divina, não é humana, sem que por isso implique numa realeza no sentido humano. O sentido da missão do Messias é divino e a sua realeza é divina. É um Messias filho de Deus, que é o próprio Deus. Zacarias descreve esse Messias como companheiro do Senhor dos Exércitos, no capítulo 13, versículo 7 do seu livro. E Malaquias chama-o o anjo da aliança, que de repente virá ao seu tempo. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Então todos os profetas vão apontando para essa escatologia, para esse Messias que virá. Já veio a primeira vez e que virá. O que acontece é que o povo judeu não entendeu, não entende as profecias do Messias apontando para Cristo. Acabamos de examinar algumas das muitas alusões ao Salvador nas obras dos profetas. Tivemos aí 2 aulas
mostrando que os profetas fazem alusão ao Salvador, a Cristo como Messias. Tudo isso que vimos nessas duas aulas é mais do que suficiente para comprovar os traços gerais dessas profecias messiânicas que a partir do século VIII começaram a trazer à luz, embora veladamente, embora de forma implícita, a glória e o esplendor celestial do Messias. Vejamos então as considerações finais dessa nossa disciplina. Nós vimos que a teologia do Antigo Testamento é o estudo dos atributos e atividades de Deus. Teologia, estudo de Deus. Teologia do Antigo Testamento é o estudo dos atributos e das atividades de Deus e o propósito das suas atividades na história e na vida do povo de Israel. Isso é teologia do Antigo Testamento. De acordo com a doutrina da revelação divina das Escrituras, registrada nos livros sagrados desse povo. Isso é teologia do Antigo Testamento. As divisões naturais incluem as grandes doutrinas a serem discutidas. As divisões naturais da teologia do Antigo Testamento, elas incluem as grandes doutrinas a serem discutidas. Aparece a doutrina da criação, a doutrina de Deus, a doutrina do pecado, a doutrina do homem, a doutrina da salvação. Ou seja, a teologia sistemática, ela aparece implícita na teologia do Antigo Testamento. Como podemos observar, as grandes doutrinas do Novo Testamento estão presentes no Antigo. Algumas de forma muito clara, algumas doutrinas estão presentes de forma muito clara, outras na forma de tipologia, presente nos rituais, símbolos e objetos sagrados que seriam iluminadas por completo com o Novo Testamento. Por isso a igreja precisa conhecer com profundidade o Antigo Testamento. A igreja não pode desprezar o Antigo Testamento. Porém, vejamos, as afirmações de que tudo que foi escrito serve para nos ensinar, conforme vemos em Romanos capítulo 15, versículo 14, ou que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para levar à maturidade, como vemos em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, ou que a palavra de Deus é viva e eficaz para discernir pensamentos e intenções do coração, como vemos em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ou ainda nas palavras do próprio Jesus, quando ele diz: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, versículo 19. Tudo isso refere-se ao Antigo Testamento. Então, precisamos ter uma visão correta da teologia do Antigo Testamento. Assim, as práticas judaizantes na igreja atual nada tem a ver com o ensino do Antigo Testamento para a igreja. O Antigo Testamento não ensina que a igreja deve voltar ao judaísmo. Trata-se, essas práticas judaizantes, de uma abordagem, uma interpretação errada do Antigo Testamento, um desconhecimento da verdadeira teologia do Antigo Testamento. Como o Novo Testamento é o registro, é o cumprimento das sombras e tipos do Antigo Testamento,
todas as informações extraídas do Antigo Testamento precisam ser examinadas à luz da revelação da doutrina dos apóstolos, ou seja, examinadas à luz do Novo Testamento, cujo fundamento é Jesus e seus ensinos. Não posso fazer a igreja retornar ao judaísmo, retornar ao Antigo Testamento. Retornar ao Antigo Testamento como prática do ritual. O Antigo Testamento tem o seu valor, mas não para a igreja retornar a ele como prática do ritual. Não para nós colocarmos a arca do concerto dentro da igreja. Não para nós retomarmos as práticas do judaísmo dentro da igreja. Não é isso que o Antigo Testamento nos ensina. Todo esse arcabouço religioso judaico que há no Antigo Testamento e seus conteúdos, como as instruções sobre o templo e seu funcionamento, seus sacrifícios, dias de festa, rituais, objetos sagrados, práticas e costumes, devem ser considerados como sombras que têm cumprimento em Jesus e seus ensinamentos. Essas sombras, elas já se cumpriram em Jesus e em seus ensinamentos. Da teologia do Antigo Testamento, o que se aplica à igreja são os princípios relacionados. São os princípios que se aplicam. Os princípios relacionados com todas as demandas e injunções da verdadeira adoração da religiosidade judaica. É isso que nós devemos absorver. É isso que nós devemos pegar para nós. Os princípios relacionados com a verdadeira adoração da religiosidade judaica. Ou seja, as motivações, a intensidade da devoção e do amor a Deus, a fidelidade à santidade, a busca ansiosa por Deus e sua presença. Isso nós devemos aprender com o Antigo Testamento, que sinalizavam verdadeiramente o zelo pelo nome de Deus. Isso sim, é válido aprender, é válido trazer do Antigo Testamento. E o compromisso para que a glória de Deus fosse completada, fosse contemplada e adorada em toda a terra. Ou seja, nós devemos aprender com o Antigo Testamento a verdadeira adoração, a verdadeira devoção, e não trazer de novo os rituais. Os rituais já se cumpriram em Cristo. As sombras já se tornaram a realidade em Cristo. Nós não precisamos mais dela. Nós precisamos apenas dos princípios de adoração, que são verdadeiramente válidos. Pois bem, nesta aula nós buscamos continuar na análise dos temas teológicos dos livros proféticos e conhecer as considerações finais acerca da nossa disciplina Teologia do Antigo Testamento. Chegamos ao final de mais essa disciplina do curso bacharel. Teologia do Antigo Testamento, mais uma etapa cumprida. Faz-se necessário que as atividades sejam feitas, que as atividades sejam entregues, para que a conclusão da matéria seja então validada. Até a próxima matéria, vamos dar continuidade à teologia bíblica, ou seja, vamos estudar teologia do Novo Testamento, em continuidade à teologia do Antigo Testamento. Vamos agradecer a Deus pelo término dessa aula
e de mais essa disciplina. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa noite. Nós lhe somos gratos por mais essa oportunidade de aprendermos a Tua Palavra, por mais essa etapa concluída. E te pedimos, Papai, fica conosco, nos ajuda a guardar a Tua Palavra no nosso coração. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.